Ora, bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre sismos. Então, há que definir o que é um sismo. São movimentos vibratórios bruscos provocados pela liberação de energia nas camadas superiores da Terra que fazem parte da litosfera. Ou seja, reparem que aqui temos, por exemplo, aqui uma falha. O bloco inicial seria assim e após existir aqui de forças, o bloco partiu, portanto, atingiu a ruptura e libertando energia, e essa energia propaga-se e isso chama-se sismos. Ok, portanto, o sismo dá-se no interior da Terra, portanto, tem início no chamado foco, como está aqui assinalado, e vai-se propagando sob a forma de ondas sísmicas e chegando aqui à superfície, portanto, ao local onde há maior intensidade sísmica, chamado epicentro. Portanto, aqui tem uma falha, falha essa que, ao deslocar-se, como disse há bocado, liberta energia, e esta energia é libertada aqui no hipocentro, portanto, hipocentro ao foco, e reparem que temos aqui uma seta que vai indicar a distância focal e que este ponto que aqui está chama-se epicentro, ou seja, como disse há bocado, é o local onde há maior intensidade sísmica. Ora, quando vocês mandam, por exemplo, uma pedra ou um charco ou um lago, é isto que acontece, ou seja, a pedra partiu aqui e depois propaga-se toda esta, neste caso, vai formar ondas sísmicas, ou seja, vocês criaram, no fundo, um micro-sismo. Ora bem, temos aqui o foco, e que depois vai dar origem aqui a uma estação sismográfica, onde vai ser registado todas as ondas sísmicas. Vou aqui avançar aqui para mais. As ondas primárias são as ondas que são aquelas que aparecem em primeiro lugar, são as mais rápidas, e que, neste caso, como disse há bocado, são as que chegam primeiro à superfície. E vão ser os primeiros a serem registadas pelos sismógrafos. E uma coisa que é importante, elas propagam-se nos sólidos, líquidos e gasosos, o que quer dizer que é possível estudarmos o interior da Terra a partir das ondas sísmicas. Vou aqui avançar. As ondas S são as segundas a chegar, portanto, são as ditas secundárias ou transversais, e o que acontece, as partículas vibram perpendicularmente à direção da propagação e apenas se transmitem em meios sólidos. Aqui temos o modo como as ondas S se propagam. Bom, estas fórmulas matemáticas não é para vocês saberem, mas para vocês terem noção de como é que se calcula a velocidade das ondas P e S, que está de acordo com a velocidade das ondas P, que é o Vp. A Vs é a velocidade das ondas S, o K é o modo de compressividade e o nu é a rigidez do material a ser atravessado para os materiais líquidos. Então, neste caso, reparem na velocidade das ondas S, que quando este valor é zero, a velocidade é zero, portanto, logo não se propaga nos líquidos. E depois temos aqui a densidade do material a ser atravessado. Então, está relacionado com esse tipo de situação. As ondas superficiais são semelhantes às que se observam à superfície de um corpo de água, e propagam-se diretamente abaixo da terrestre. Ou seja, deslocam-se mais lentamente, têm uma baixa frequência, logo uma duração e grande amplitude, e neste caso podem ser as ondas sísmicas mais destrutivas.
São ondas de superfície, ondas R e ondas L. Já agora, os sismógrafos são aparelhos que registram os sismos. Portanto, reparem que temos um sismógrafo. Aqui, este registro que eu estou a ver aqui chama-se sismograma. E aqui temos o primeiro sismógrafo, em que, neste caso, as bolas entravam aqui nos sapos e, portanto, indicariam quando é que iria existir o sismo. Ora bem, aqui temos o sismograma. Reparem neste gráfico. Isto é o registro do sismo. Aqui temos as ondas P, que são as ondas primárias, as S e as L. O que estão aqui a azul, portanto, são as ondas primárias. Aqui começa precisamente as ondas S e aqui, que está amarelo, começam as ondas L. Ora bem, é importante nós sabermos como é que se calcula ou como é que a distância epicentral. Para isso, temos que ter atenção ao intervalo entre as ondas S e P. Reparem, como vos disse aqui, há aqui um diferencial entre as ondas S e as ondas P, no início e no fim. E para saber a distância ao epicentro. Conhecido esse intervalo, vamos estimar-se a referir distância utilizando curvas tempo-distância. Ora bem, e depois temos atenção também ao ângulo epicentral. Portanto, reparem, há aqui a estação, há aqui o terremoto. Portanto, a distância epicentral é este arco, e que podemos ter depois aqui um ângulo. Bom, este gráfico, reparem que temos para calcular a localização da distância do epicentro, temos de ter atenção a 3 estações sismográficas, designadas por sismograma A, B e C, portanto, 3 localidades, que têm que ter uma distância superior a 100 km, e, entre elas, o que quer dizer que neste sismograma vamos ver a distância que há entre as ondas P e as ondas S, e vamos tentar encaixar essa diferencial neste gráfico. Este gráfico depois vai nos dar, no fundo, a distância epicentral. Que com esses valores, o que é que fazemos? Ora bem, temos esta distância, temos, no fundo, é os TS menos o TP, vezes 8. Ora bem, aqui, mais vezes, vamos ter aqui a distância epicentral. Com essa distância epicentral, vamos no mapa e o que é que fazemos? Vamos converter estas distâncias à escala do mapa. Temos que identificar a localização, neste caso também das estações sismográficas, e depois vamos traçar precisamente as circunferências. A interseção das 3 curvas vai nos dar precisamente a localização do epicentro. Portanto, o sismo pode ser caracterizado pela sua intensidade. Para aí há a escala de Mercalli, e neste caso temos que considerar que a escala Mercalli é uma escala de intensidades, ou seja, que vai nos avaliar os estragos provocados na região. Essa avaliação é feita com a observação dos estragos. Portanto, o geólogo vai ao local e vê como é que aconteceu, e portanto vai avaliar, no fundo, essa intensidade, e também vai fazer questionários que as pessoas responderão de forma a que saibamos com a maior exatidão possível a intensidade sísmica desse local. Ora bem, perante todas estas
esses valores que vamos calcular, ver na escala de Mercalli, vamos definir depois, neste caso, as isocistas. São linhas imaginárias que unem pontos de igual intensidade sísmica. De acordo, precisamente, com os valores dados, permite saber a localização do epicentro. Neste caso, será de grau 10, portanto, temos que ver o valor mais alto e que nos vai indicar precisamente a localização do epicentro. Ora bem, aqui, neste caso, as isocistas são linhas imaginárias que unem pontos de igual intensidade sísmica, é baseado, como disse, nos inquéritos das populações e na observação dos estragos. E, portanto, a partir daí, com a escala de Mercalli, conseguimos saber, neste caso, as várias intensidades e o que aconteceu em cada uma delas. Neste caso, aqui pode indicar a localização do epicentro, se reparas bem, é de grau 9, e repara que aqui as isocistas já estão sob a forma de numeração árvore, quer dizer que, neste caso, é baseada na magnitude de um sismo, e há aqui uma outra escala a considerar, que é a escala de Richter, que é baseada em cálculos matemáticos. Tá bom? Aqui temos, mais uma vez, uma carta de isocistas. E já agora uma coisa interessante é que as formas de isocistas são curvas fechadas, mas não circulares. Porquê? Porque as ondas sísmicas atravessam materiais diferentes, o que irá provocar desvios na sua locação, e, portanto, o que quer dizer que vai haver vários tipos de intensidades por causa precisamente disso. E qual é a intensidade do sismo de 1955? Reparem que, neste caso, temos grau 10 no FEAL. Ok? Bom, temos aqui um simulador. Temos aqui a magnitude de um sismo. Reparem que as ondas P, as ondas S e as ondas L. Portanto, a magnitude do sismo traduz o valor de energia libertado por um sismo no seu hipocentro, e é avaliado na escala de Richter. A escala estabelece por medição de amplitude das vibrações que atingem os sismógrafos, tendo em conta a sua distância ao epicentro. Bom, então, como é que vai determinar a magnitude de um sismo? Temos que ter atenção às ondas S menos P, portanto aqui dá 24 segundos. Temos aqui a amplitude também a considerar. Então, temos aqui estes gráficos que nos vai indicar a distância, a magnitude e a amplitude. Então, o que é que fazemos? Assinalamos aqui a distância em quilómetros, assinalamos aqui a amplitude em milímetros, unimos as duas e vai-nos dar a magnitude de um sismo. Com esse valor, vamos ver na escala o que acontece precisamente nesse sismo. Tá bom? Pronto. Então, para determinar a magnitude de um sismo, a sua distância epicentral recorrente ao sismograma da figura 21, portanto, que está aqui, efetua o seguinte procedimento: determina o intervalo de tempo entre as ondas P e as ondas S, assinala esse valor no eixo do desfazimento entre as ondas S e as ondas P, determina o valor da amplitude máxima, assinala esse valor no eixo correspondente à amplitude, terá-se com o auxílio de uma régua
uma linha que une os dois pontos anteriormente assinalados, indica o valor da magnitude, refere à distância epicentral que se situa a estação onde foi obtido esse sismograma. Esse procedimento evita a dificuldade de cálculos matemáticos da magnitude. Ok? Porque, no fundo, a forma é uma função logarítmica que ainda não sabes resolver. Portanto, de modo prático, é assim que fazes para calcular a magnitude de um sismo. A magnitude do sismo está em kilowatts e o Mercalli é a intensidade, que é a força do sinal. Ora bem, portanto, está previsto, neste caso, a escala de Richter é uma escala aberta, o que neste momento tem 10 graus em escala, porque até o momento não foi ultrapassado os 10, portanto, diz o máximo de 9,5. E, portanto, por isso é que a escala neste momento só tem 10, mas é uma escala dita aberta. Aqui tens a comparação entre a magnitude na escala de Richter e a escala de Mercalli e a sua frequência. Tá bom? E comparativamente à energia libertada em explosivos. Aqui o tsunami são ondas sísmicas gigantes, portanto, que neste caso vão provocar, aparece devido às erupções submarinas, movimentos de terras e dos icebergs e até impactos emitidos. E dizer aos sismos com o epicentro no fundo do mar, chamado Mar Morto. Portanto, os movimentos das matérias, as vibrações sísmicas podem provocar também movimentos de matéria ao longo de encostas instáveis, como aconteceu no sismo de 1522, que levou ao soterramento da Vila Franca do Campo, ou então capital da ilha de São Miguel, que mais tarde renascida na sua nova localização. Temos aqui o distância epicentro. Reparem que está associado ao limite das placas tectónicas. Reparem, mais uma vez, nesta situação. Portanto, ou seja, há uma relação entre o limite das placas e os sismos a eles associados. E, como já vimos, temos aqui várias situações desse género. E de acordo com o... temos aqui, neste caso, também a profundidade do foco, ou seja, há a superficial, intermédio e profundo. Aqui temos também vários sismos. A zona circular do Sul Pacífico, crises oceânicas, sistema mediterrâneo asiática. Aqui várias situações também. Simplicidade em Portugal. Tá bom? Claro que existe relação entre falhas e sismos, claro que sim. Reparem que quando o julgamento de uma falha vai provocar sismos. Aqui temos Portugal e as falhas existentes. Reparem que temos aqui a falha de Nazaré. Aqui vários sismos, várias falhas que estão também a rodar com sismos, evidente. Portanto, temos aqui várias sismicidades históricas associadas a falhas situadas em Portugal e continental. Temos aqui as falhas e as datas e a sua magnitude. Normalmente os sismos são regulares, portanto, por causa do julgamento também das falhas.
Ora bem, então há que minimizar o risco do sísmico, portanto, evitar a ocupação de zonas de risco e a cumprimento de normas de construção antissísmica, promover a educação da população, vigiar falhas ativas, considerar os abalos premonitórios, que no fundo são abalos que existem antes do grande sismo, analisar variações topográficas e hidrogeológicas e definir zonas de maior risco. Portanto, evitar a ocupação de zonas de risco, onde há, no fundo, maior intensidade sísmica. Aqui tem um mapa onde há maior intensidade sísmica. É importante fazer construções antissísmicas, precisamente para evitar que haja danificação de casas e, por conseguinte, não haver, neste caso, problemas com essas mesmas construções e com a população que possa existir dentro dessas casas. Marquês de Pombal foi muito importante neste tipo de situação e criou as ditas gaiolas pombalinas. Regras elementares de proteção antissísmica: ter em casa água potável e comida enlatada por alguns dias, prender os armários mais altos à parede, ter lanternas e rádio e pilhas sempre à mão, evitar pôr objetos pesados em locais elevados ou atravancar os corredores com objetos que dificultem a circulação, e informar a sua família sobre os locais onde se deve abrigar em casa se ocorrer um sismo, desligar o gás, a água e a eletricidade em caso de sismo, após a sua ocorrência, dirigir-se de forma organizada para o exterior sem utilizar o elevador para um local protegido de queda de edifícios. Quando comprar uma casa ou um apartamento, assegure-se que se trata de um edifício resistente aos sismos. Ora bem, convém vigiar as falhas ativas através da localização e avaliação de dimensões dos sismos, que podem gerar pela caracterização da sua distribuição no tempo, ou seja, definindo o intervalo que me dei entre os dois sismos originados na mesma falha, intervalo de recorrência. É também muito importante a implementação no terreno de redes sismográficas que permitem obter informações sobre a atividade sísmica do fundo de uma região. Bom, reparem, há aqui um histórico, há aqui uma sequência, estão a ver? E há aqui uma falha que nos vai indicar que há um ciclo de sismos. A medição das tensões acumuladas nas rochas é muito útil para avaliar a possibilidade de movimentação numa falha. A consideração não se faz de uma maneira, da mesma maneira, em toda a sua extensão. Há alguns segmentos a tensão dissipa-se sob a forma de pequenos sismos e não há um movimento lento e contínuo que não chega a permitir a acumulação de energia. Os setores mais críticos são aqueles onde a tensão se vai concentrando, porque as rochas oferecem mais resistência ao movimento e, portanto, quando essa resistência é ultrapassada, vai-se originar o sismo. Portanto, vai haver aqui tensões acumuladas, é o caso da falha de Santo André. É importante considerar os abalos premonitórios, portanto, são abalos menores que se fazem sentir antes de um tremor de terra e que podem proceder a uma grande descarga de energia e que depois vai já um grande sismo. É importante também vermos as variações topográficas e hidrológicas, portanto, topográficas, como sabes, diz respeito ao terreno, portanto, variações no terreno, e hidrológicas vêm de águas, subidas de água, etc. Portanto, são métodos aplicados na previsão vulcânica e válidos também na previsão sísmica, iniciando, tanto num caso como no outro, perturbações internas.
há que definir também zonas de maior risco e, portanto, a partir da história da sismicidade histórica, através de cartas de intensidade máxima, ou com base noutros dados, por exemplo, o tipo de substrato. Aqui temos as áreas críticas de risco da cidade de Lisboa. Portanto, esta zona aqui são as áreas críticas, que estão a margem cinzenta, e tem estas, está aqui circular. Temos aqui a carta de intensidade histórica, ok? Aqui de Portugal. E a zona sísmica regulamentar. Espero que tenham gostado. Coloquem um gosto e até à próxima.